Vamos conversar sobre as sombras e a luz de Plutão retrógrado em 2022? Antes de falar sobre Plutão retrógrado, vou falar sobre esse planeta de acordo com a astrologia. Ele é o último planeta do nosso sistema solar a ser descoberto, na época da Segunda Guerra Mundial, e é o mais distante do Sol. Simboliza as transformações profundas. Regente de Escorpião, ele nos revela onde mora a nossa força oculta, onde nós guardamos o poder de renascer depois de um período difícil e desafiador. Na mitologia, ele é um dos filhos de Saturno e deus das trevas que reina soberano no mundo dos mortos. De rotação lenta, o astro leva cerca de 249 anos para dar uma volta completa em torno do Sol e permanece em um signo de 14 a 20 anos aproximadamente. É um planeta geracional. Plutão está em Capricórnio desde 2008 e vai ficar lá até 2023. Esse período foi marcado pela crise econômica mundial, com atentados terroristas, crises humanitárias geradas por longas guerras civis e também por guerras entre povos. Uma geração que busca transformações nas estruturas políticas, sociais e nos sistemas hierárquicos. Por outro lado, com esse posicionamento, vemos intensificar a necessidade de controle e ambição com líderes autoritários de direita. Plutão significa poder e Saturno significa autoridade e tradicionalismo. Entraremos com Plutão em Aquário no próximo ano de 2023, e isso pode trazer mudanças importantes nos próximos 20 anos na consciência humana, sugerindo transformações em tecnologia, sociedade, descobertas e inovações revolucionárias, grandes saltos e avanços. Olhando para a história, Plutão esteve em Aquário entre 1778 e 1798. Esse período foi marcado pela Revolução Francesa, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, e esses são marcos na história da Europa Central, e o surgimento das bases do feminismo moderno. Uma geração que vivenciou mudanças no campo social e político. Este posicionamento remete a uma transformação orientada para o coletivo, para que as sociedades vivam de forma mais justa e igualitária. Não parece a mesma coisa de hoje? Nós vamos conversar novamente sobre isso em um outro vídeo de forma mais detalhada. Em 2022, Plutão em Capricórnio entra em retrogradação a partir de 29 de abril e permanecerá até outubro de 2022. Planetas retrógrados não significam que os astros estão andando para trás. A astrologia interpreta os planetas retrógrados de acordo com a Terra e entende que esse posicionamento pode trazer tendências sobre os aspectos psicológicos que aqueles planetas representam durante essa fase. Quando o planeta está em movimento direto, a sua luz e força está mais para fora, externalizada. Quando ele está em movimento retrógrado, suas características acionam aspectos internos do inconsciente e das sombras. Podemos vivenciar a nossa própria sombra, nos trazendo inquietudes, necessidade de conscientização, reconhecimento de emoções, traumas e medos profundos. Segundo Aline Macari, ela considera a retrogradação como um período de revisão, de reavaliação, de análise e descoberta, para só depois seguir em frente. Não seria um aspecto negativo necessariamente. Entretanto, Plutão tem uma forte relação com o poder, o ilícito, o sexo, as massas, o inconsciente coletivo e pessoal, e nos seus aspectos mais profundos e negativos, tem relação com manias, compulsões, vícios, criminalidade e perversões. Portanto, nesse período, há aumento de crimes cibernéticos, utilizando computadores, dispositivos eletrônicos conectados para praticar ações criminosas por meio de extorsão de recursos financeiros, estresse emocional ou danos à reputação de vítimas expostas na internet. O Brasil se tornou em 2017 o segundo país com maior número de casos de crimes cibernéticos, ficando atrás somente da China. Um dos maiores desafios na legislação é que nesse momento não existem leis específicas voltadas para esses crimes. Por isso há a necessidade de adaptar normas de diferentes ramos ao direito digital. Vamos falar um pouco sobre a economia mundial? No ano de 2022, como explicado em outro vídeo, os eclipses
terão efeitos que se estenderão por 6 meses a partir de 30 de abril até novembro. Plutão também age no mesmo período, intensificando o eixo Touro-Plutão, onde estão os nodos Norte e Sul em quadratura com Saturno. A Lua nova e o eclipse solar ocorrerá sobre Touro em 30 de abril. Sofreremos uma crise econômica planetária maior ainda, com mais desabastecimento, desemprego, inflação e recessão. De verdade, a retrogradação de Plutão estende por mais de 6 meses o impacto negativo da pandemia e da guerra sobre a economia dos países. E realmente precisaremos discutir essa crise humanitária, buscar alguma saída mais eficaz e coletiva por conta dos refugiados de guerra, dos desabrigados por desastres, da fome de milhares de pessoas. É um período que sugere revisões, investigações e revelações de temas ocultos até então desconhecidos pela população. Quanto à guerra, pode haver, na pior das hipóteses, um recrudescimento de posições, incluindo os Estados Unidos e a OTAN na guerra da Ucrânia, deixando-nos inseguros em relação à possibilidade de uma crise mundial com armas atômicas. Lembrando que Plutão foi descoberto num período em que a bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki finaliza a Segunda Guerra Mundial. Plutão retrógrado poderia levar a uma revisão de posições na guerra também, tendo em vista o efeito devastador sobre a economia dos países envolvidos, especialmente da Rússia. Esse seria o melhor dos cenários do término da guerra, mas nada disso é certo, longe de ser. Quanto à saúde, coisas que considerávamos superadas podem dar o ar da graça de novo. A saúde e a pandemia mundial, que alguns insistem em considerar como superada, poderá retornar, exigindo novas saídas sobre um problema que anteriormente subestimamos. Como, por exemplo, a recidiva da pandemia na China. A pandemia que desejamos negar porque estamos cansados das restrições, mas que pode se estender até o final do ano, por isso muita atenção às variantes. Após a entrada de Plutão retrógrado no dia 29 de abril e no dia seguinte o eclipse solar, talvez recebamos mais notícias e revelações que permaneciam ocultas até então. Por exemplo, a verdadeira extensão da pandemia na China do Covid-19, ou mesmo a participação de autoridades sanitárias e científicas sobre o aparecimento da nova virose, altamente infecciosa de hepatite que tem acometido crianças nos países da Europa, levando-as a um quadro grave que exige transplante ou leva ao óbito. No plano pessoal, como Plutão é o planeta da morte e do renascimento, ele pode agir sobre os relacionamentos, sobre o trabalho, família, os vícios e também a saúde. Sua posição no mapa astral indica a área da nossa vida que deve passar constantemente por um processo de limpeza e revisão. Nela aprendemos o desapego e descobrimos valores novos ao abrir mão daqueles que não nos servem mais. Também trata de tudo que em nós é destrutivo, das nossas intolerâncias e como aprendemos a reconhecer e entender os nossos impulsos mais sombrios. Os aspectos de luz de Plutão retrógrado, iluminar o interno, um bom tempo para a terapia, para autoconhecimento, para o exercício da espiritualidade, para as descobertas e as revelações. É importante fazer os seus exames médicos regulares, investigar o seu corpo físico e a sua mente. Não deixe passar um sintoma qualquer, investigue. Seu simbolismo nos mostra que tudo é impermanente, é uma força que destrói e ao mesmo tempo regenera. É uma força que nos ensina o valor da vida hoje, pois estamos em contato com o nosso medo mais profundo, o de morrer, de não haver amanhã. Onde temos Plutão no mapa natal pessoal, mostra onde a vida assume um novo valor, após experiências de dor, perdas, mudanças e sofrimento emocional. Faça o seu mapa. Não há receitas milagrosas ou únicas, tampouco soluções prontas para tratar do sentimento de ansiedade e sofrimento que vivenciamos com este planeta. Mas entre várias possíveis abordagens, o budismo nos traz o conceito da impermanência. No budismo é assumido que nada é permanente, a não ser a própria impermanência das coisas. É a ideia de que não devemos nos apegar demais às coisas, pois afinal, todas elas são temporárias. O apego gerará, inevitavelmente, sofrimento, dado que nada perdura para sempre. Segundo Tenzin Palmo, somente quando aceitarmos e entendermos profundamente em nosso ser que as coisas mudam de momento a momento e nunca param um instante sequer, só então conseguiremos soltar. Ironicamente,
Isso dá vazão a toda uma nova dimensão de amor. As pessoas pensam que alguém é desapegado, é frio, mas isso não é verdade. Qualquer um que encontre grandes mestres espirituais realmente desapegados ficará impressionado com o afeto deles por todos os seres, não só aqueles dos quais gostam ou com quem se relacionam. O desapego libera algo muito profundo dentro de nós, porque libera aquele nível de medo. Todos nós temos muito medo de perder, de mudar, uma incapacidade de simplesmente aceitar. Tornamos nossa vida muito pesada. Temos fardos incrivelmente pesados que carregamos conosco, como pedras dentro de uma grande mochila. Não percebemos a liberdade, a leveza de simplesmente largar, soltar a mochila. É muito importante entender que nossa felicidade e paz mental não provém da busca de segurança na permanência e na estabilidade. Nossa felicidade vem de encontrarmos segurança na natureza sempre cambiante das coisas. Em resumo, o final do mês de abril inicia um período de 6 meses que colocará em questão temas relacionados à revisão de nossos apegos materiais e relacionais, mobilizando as nossas emoções mais profundas e as nossas sombras. Plutão fica retrógrado no dia 29 de abril e no dia 30 ocorre o primeiro eclipse solar sobre o signo de Touro, inaugurando um período de 6 meses de necessária reorganização interna, no plano pessoal e de momentos muito críticos coletivamente. Quando não podemos modificar e nem controlar o que é externo a nós, e quase nós nunca podemos fazer isso, precisamos ao menos organizar o que é interno. Veja sobre o eclipse solar e lunar em seus efeitos pessoais e coletivos em outros vídeos. O grande exercício que o eixo Touro-Escorpião, acionado pelos eclipses solares e lunares, a tensão entre nodos em quadratura com Saturno e Plutão retrógrado sobre Capricórnio, vem nos ensinar em 2022 é buscar o equilíbrio no movimento. Ser flexível e adaptável a cada uma das situações, caminhar para frente e para trás para reavaliar e ter certeza, e ter consciência da impermanência de todas as coisas. Como Plutão está relacionado à criminalidade, traições, enganos, sexo e poder, nos seus aspectos mais sombrios, cuidado com a violência nas ruas e cuidado com os crimes digitais. Investigue problemas de saúde física e atente para suas compulsões e desejos. Eles são sinalizadores de que alguma coisa não vai bem. E ainda assim, apesar de tudo, aproveite o fluir de cada momento com gratidão, pois pelo menos você está vivo. Tenha plena atenção em meio a tanta informação, exercite a amorosidade, porque estamos no mês de Touro. Navegue bem em mares revoltos.